Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje eu estou de volta, então estou aqui no estúdio com vocês e vamos falar aí sobre vários assuntos importantes que saíram aí ao longo da noite, que repercutiram aí já na abertura dos mercados. Então a gente vai falar da questão da Petrobras, né? Novamente vamos falar aí de Petrobras, porque teve toda aquela polêmica e discussão em relação aos dividendos extraordinários, então a gente vai trazer esse assunto aqui hoje. Vamos falar da inflação dos Estados Unidos, que veio ligeiramente acima do esperado e mexeu com as expectativas de juros lá nos Estados Unidos, né, em relação aos cortes de juros por lá. Mas a gente também vai falar da polêmica dos precatórios, vamos falar do que está acontecendo na Ásia, então assuntos bastante polêmicos hoje aqui no ICL Mercado Investimentos. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a agenda mais recheada fora do Brasil do que no Brasil. Ontem a gente teve muitas divulgações de dados aqui dentro, então hoje fica um pouco menos recheada, né, nossa agenda. Mas a gente vai falar da Petrobras, vamos falar um pouco dos precatórios aí, que está tendo essa polêmica toda. Vamos passar um pouco também pelo CPI, que eu só falei ontem de relance, mas a Débora está aqui hoje, ela vai explicar melhor aí tudo o que aconteceu, o que o mercado está achando toda essa história. Mas já vamos passar agora para a nossa agenda do dia, para o nosso telespectador saber o que ele deve esperar, né, Débora? Então vamos lá, passa aí a agenda para a gente. Hoje a gente tem uma agenda de indicadores aí um pouco realmente mais recheada no exterior. Aqui no Brasil saem poucos indicadores e mesmo no exterior, apesar da gente ter um volume ali maior de indicadores sendo divulgados, até são indicadores que acabam ficando no segundo plano, né? Exceto a produção industrial que sai no Reino Unido e na zona do euro e já saiu, né, hoje pela manhã, a gente tem ali indicadores que podem ficar em segundo plano. Então a gente tem o PIB do G20 do quarto trimestre sendo divulgado pela OCDE. Temos aí dirigentes do Banco Central Europeu falando e se pronunciando aí em alguns eventos que acontecem e que estão acontecendo ali durante a manhã. A gente tem pesquisa mensal industrial regional aqui de janeiro, então já saiu a pesquisa industrial, agora sai a pesquisa industrial por região, também divulgada pelo IBGE. Esse também deve ser um indicador que pode ficar em segundo plano. A gente tem aí no Reino Unido o Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras. E a gente tem algumas coisas no radar mais corporativo. Hoje saem aí alguns balanços, né? Balanço das Casas Bahia, da Hyper e da Eletrobras. Então isso pode ficar aí no radar, mas só sai depois do fechamento. Temos aí o relatório do CAGED de geração de empregos formais, que também é um dado que normalmente fica em segundo plano. Temos estoques de petróleo, esse pode até trazer alguma direção, porque hoje o petróleo Brent está numa alta acelerada e a gente vai falar sobre isso na abertura. E temos aí também o ministro de Finanças do Reino Unido falando sobre o orçamento no parlamento. Então, como eu falei, a gente tem um volume de indicadores até interessante no exterior, mas há indicadores que podem ficar um pouco em segundo plano. Então, isso traz uma agenda mais esvaziada, pensando em peso desses indicadores, então alguns fatores devem tomar um pouco mais aí do lugar na movimentação do mercado hoje, como as expectativas de juros que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas hoje a gente tem um volume grande de indicadores, mas pouco peso de cada um deles. Ótimo, Débora. Vamos então agora já começar o nosso giro de mercado com a notícia que a gente sugere para vocês todas as manhãs. Está lá no site cleconomia.com.br. A gente tem uma agenda econômica esvaziada, já avisamos aqui para vocês, mostramos aqui para vocês, né? Mas a gente tem alguns dados aí que aconteceram aí na Ásia, né? Então, para variar, parece que os movimentos estão mistos na Ásia, né? A palavra que a gente mais gosta de falar quando fala do mercado. Mas explica um pouco para a gente, Débora, então, por que você tem essa tão pouca volatilidade, esses sentimentos tão mistos aí, algumas bolsas caindo bastante, outras com uma certa aceleração. Então explica para a gente o que está acontecendo. Hoje o movimento da Ásia ele foi misto, mas a gente teve quedas importantes ali nas bolsas asiáticas. E justamente isso traz ali um sentimento até um pouco mais negativo, uma tendência mais negativa para a abertura. Aqui no Brasil a gente conseguiu reverter essa tendência no início da manhã, eu vou falar disso quando a gente for passar pelos indicadores de mercado, mas lá na Ásia a gente teve um dia realmente aí com bolsas tendo quedas significativas. Então o Xangai Composto, né, apesar da gente ter tido um dia positivo em Nova York no dia anterior e uma sessão ali muito puxada por tecnologia, até porque a Oracle ela divulgou ali o seu balanço, né, na verdade no dia anterior.
só que isso trouxe um movimento positivo ontem, né, nas bolsas de Nova York, e por lá justamente foi esse setor que se destacou, e a gente teve esse movimento vindo muito positivo do setor de tecnologia por uma demanda gerada pela inteligência artificial. Então isso poderia inclusive trazer um movimento positivo e otimista para a Ásia nessa manhã. E se não tivéssemos ali o setor imobiliário chinês no radar, né, um dos pontos que derrubou o mercado asiático e derrubou o mercado chinês nessa manhã, talvez a gente tivesse um dia mais positivo. Mas o que aconteceu com o setor imobiliário chinês, que já é ali um setor que está com bastante dificuldades, está mostrando ali algumas fraquezas até para se recuperar. Né? O primeiro ponto que a gente teve foi a Country Garden, que já tinha deixado de pagar ali uma dívida de 200 milhões de dólares no ano passado. Esse ano a gente teve até o pedido da liquidação judicial da Country Garden em Hong Kong. Country Garden, só para a gente ficar aqui na mesma página, é uma empresa, é uma incorporadora grande chinesa, então ela pertence ao setor imobiliário que está enfrentando justamente essas dificuldades. Então a gente teve esse não pagamento lá no ano passado, em seguida pedido de liquidação judicial em Hong Kong, e aí hoje, né, nessa madrugada, a Country Garden deixou de pagar um bônus ali de um título, então ela deixou de pagar uma das parcelas, vamos pensar assim, de um título que ela emitiu de dívida. Então, mais aí um calote, ou pelo menos um atraso do pagamento da Country Garden. Isso aumentou as preocupações em relação ao setor imobiliário chinês, então já trouxe um movimento bem negativo ali na abertura da China. Em seguida, saíram os dados de novas moradias da China. Também um dado ligado ao setor imobiliário, e esse dado veio abaixo do esperado. Então, as moradias da China recuaram, né, e ficaram abaixo do que se esperava, e isso acabou trazendo esse movimento bem negativo para as bolsas chinesas. Junto a isso, a gente teve um outro movimento que limitou ali o desempenho das bolsas asiáticas, que veio do Japão. Então, a gente sai um pouco da China e vai olhar aí para o Japão. O Japão caiu novamente, é o terceiro dia seguido de queda do Nikkei 225, justamente porque por lá a gente teve uma ligeira mudança na leitura do PIB, né, do Produto Interno Bruto e do crescimento do Japão. E isso começou a trazer alguma incerteza, alguma dúvida se o Japão vai deixar ou não aquela política ultra-acomodatícia ali de juros até negativos nas próximas reuniões de política monetária. Diante dessa perspectiva, né, de mexer nos juros japoneses que estão nessa política há muito tempo, a Bolsa reagiu e foi na direção contrária e caiu com um sentimento de aversão a risco maior. Então, aqui a gente teve essas duas notícias mexendo muito no mercado asiático, e isso trouxe até um movimento mais negativo para a abertura de Nova York. Um dos fatores, né, que movimentaram aí a Bolsa de Nova York na abertura. Mas esse movimento não chegou aqui no Brasil com tanta força, até porque o índice de commodities está subindo bastante, muito em decorrência da alta do petróleo, que eu vou contar já já o que aconteceu para vocês. Vamos agora para o Brasilzão, né? Porque a gente não tem dados, mas a gente tem um monte de fatores aí econômicos acontecendo, né? A Petrobras está tomando noticiário esses dias por causa da sua decisão de reduzir a distribuição de dividendos. Existia um certo otimismo, vamos dizer assim, uma certa esperança ontem sobre a distribuição de alguns dividendos extraordinários para um futuro mais próximo, só que ontem o próprio Petrobras, num pronunciamento lá em Nova York, avisou que não vai acontecer isso e falou que a escolha dela é justamente pensando no investimento futuro. Isso aí azedou o mercado, os especuladores, né, não vamos chamar de investidor, porque investimento é você comprar máquina, caminhão, produção e gerar emprego, né? Então vamos chamar pelo nome correto que a gente tem que dar, são os especuladores da Petrobras, não gostaram, estavam acostumados há anos e anos e anos com dividendos robustos, com dividendos acima, inclusive da margem de lucro da Petrobras, e fazendo com que a Petrobras ficasse cada vez mais sucateada, cada vez mais enfraquecida, vendendo seus ativos e não gerando investimentos e não fazendo a função que é uma função de uma empresa, que é expandir e gerar empregos dentro de uma economia. A Petrobras agora decidiu agir
como uma empresa, né? Decidiu agora que ela tem que pensar no seu investimento futuro, nos seus negócios. Ainda mais no momento que está todo mundo falando, inclusive, né, da necessidade de mudanças climáticas, o pessoal que se importa tanto aí com essa agenda no futuro, esse pessoal aí que fala tanto, os analistas de mercado, os grandes anunciantes, deviam ficar muito felizes que a Petrobras está anunciando investimentos para hidrogênio verde, por exemplo, de você agora mudar a Petrobras não ser mais uma petrolífera, ela ser, no médio prazo, agora uma empresa de energia que vai tentar substituir a produção de combustível fóssil por energia limpa, utilizando cada vez mais a tecnologia do hidrogênio verde, mas não. O que estão falando é justamente que tem ingerência, que a Petrobras não pode agir assim, que a Petrobras tem que agir voltado para os interesses do mercado. Então, é sempre o grande ambientalista de ocasião, né? Então, você tem que é para se preocupar com o meio ambiente, mas o meio ambiente, a preocupação você tem que não usar canudo, você tem que reciclar o seu lixo. Não, mas aí mexer numa empresa petrolífera aí, na forma que a empresa petrolífera faz as suas atividades, aí não pode. Onde já se viu isso, né? Então, a preocupação com o meio ambiente acaba na página 2, quando aí mostra a sua verdadeira face, onde se espera, na verdade, uma lucratividade maior para acionistas do mercado financeiro. Então, o meio ambiente nessa hora não parece fazer parte das preocupações, né, Débora? Exatamente. Não deixa de usar canudo desde que eu não tenha ali ações de empresas de canudo, porque se eu tivesse, né, aí mercado falando, se eu tivesse ações de empresas de canudo, talvez eu defendesse, inclusive, o uso deles. É mais ou menos isso, né, que está acontecendo. A gente vê a Petrobras tentando liderar uma transição energética, isso está sendo muito pautado, está sendo muito falado aí, inclusive, e o mercado está realmente torcendo o nariz e não gostando, reagindo mal a esse tipo de notícia, justamente aí porque isso não favorece o acionista no curto prazo, que só está visando ali o seu ganho de curto prazo, então muito especulativo, e os seus dividendos. Então, mexer ali com os meus dividendos, não, né? Então, é mais ou menos isso que o mercado está falando. Faça aí menos investimento para não mexer no meu dividendo, que era justamente o que estava acontecendo antes, né? Ali a fatia para os acionistas era grande, né? Então, para os dividendos dos acionistas, e pouco era reinvestido na Petrobras. E isso a longo prazo não é sustentável, a gente sempre fala aqui. Então é mais ou menos isso, deixo de usar canudo, mas nos meus dividendos não. Adoro esse ambientalismo de ocasião, ambientalista até mexer com o lucro da minha empresa. Aí que se exploda o planeta, né? Vamos falar do outro assunto aí que acabou tomando bastante os noticiários não, né? Mas as redes sociais, né? Por causa de uma fala, não vou chamar de fake news, que nem o Luiz Nassif falou aqui, né? Mas vou falar de uma fala equivocada do Ciro Gomes, que tratou aí de falar sobre essa questão dos precatórios e falar que ocorreu um conluio, inclusive, né? Que na verdade existiam informações privilegiadas e isso aí foi deixando entender que foi o próprio governo que acabou vendendo esses precatórios de maneira antecipada para o setor financeiro, quando na verdade o que aconteceu foram outros 500. Existe um mercado de dívidas desde que o sistema bancário é sistema bancário, né? Então, o sistema bancário, inclusive, nasce como se fosse um mercado de dívidas, são banqueiros comprando dívidas de outras pessoas para conseguir fazer as suas alavancagens e realizar suas funções bancárias, como, por exemplo, realizar empréstimos, operar, comprar, fazer gerenciamento de ativos e tudo mais. E com os precatórios não seria diferente. Você tem há muito tempo já que quando a pessoa quer antecipar, a pessoa precisa fazer uma antecipação de receita, porque, sei lá, ela quer comprar um carro, precisa pagar uma dívida de maior curto prazo, aí ela vende, né, um direito dela, que é um direito que o precatório dá, ou seja, um dinheiro que ela vai receber no longo prazo, ela vende por um valor abaixo. Que nem você faz aí em casa quando você está comprando um título público. Você quer se desfazer daquele título público, não quer receber o valor total que você tem direito no vencimento, você pode ir lá e se desfazer desse título público anteriormente no mercado secundário. Então, basicamente é assim que funciona. Então, você teve essas pessoas que vendiam para o setor bancário
O setor bancário pega esses precatórios, vendem para seguradoras, vendem para fundos de investimento, o setor bancário vende inclusive carteiras de crédito. Às vezes você nem sabe mais para mais quem você está devendo, porque o setor bancário já vendeu a sua carteira de crédito, a sua dívida para outro banco. Então é assim que funciona. É imoral? É imoral, talvez. Mas muita coisa no capitalismo é imoral, mas não é nada de legal. É assim que funciona, é assim que a banda toca. Mas e aí criou-se uma confusão, porque aumentou muito a questão do volume de precatórios que foram vendidos. E aí é bom frisar, não foi vendido pelo governo, foram pessoas físicas que venderam para os bancos esses precatórios, porque você teve a decisão do Paulo Guedes, sempre ele na história, de não pagar os precatórios, protelar o pagamento desses precatórios e deixou a decisão com o STF. Você teve o ano passado, a gente noticiou aqui, se vocês quiserem buscar aqui, que você teve diversas tentativas, inclusive, do governo federal de tentar ou protelar novamente os precatórios para você conseguir manter dentro da meta fiscal que foi prometida, ou transformar isso em dívida nominal, não dívida primária. Foram feitas várias tentativas de você fazer algum ajuste para não ter efeito fiscal, porque o Haddad a gente sabe que ele liga muito para o fiscal. Não deu, o STF no final do ano acabou julgando procedente que o governo deveria pagar esses precatórios e foi lá e pagou os precatórios para os detentores das dívidas. Até o Banco Central fez o levantamento lá, acho que isso daí nem entra muito ao caso, né, porque o detentor da dívida pouco importa, que desses precatórios, só um pouquinho mais de 3% aí que estava realmente em poder das instituições financeiras. Mas o que importa é que o funcionamento é assim. As coisas funcionam dessa maneira. Ninguém descobriu o ouro, ninguém descobriu a pólvora aqui nesse momento. O sistema funciona dessa maneira. Eu odeio essa forma de como você tem a condução de um banco na hora de fazer distribuição e comprar dívidas de pessoas desesperadas. Mas eu odeio muito mais outras coisas de um banco. Então, é ilegal? Não é ilegal. É imoral, mas é uma imoralidade que não tem nada a ver com quem está no governo, é uma imoralidade sistêmica do capitalismo mundial, né, Débora? Exato. E bancos sempre aí compraram precatórios, não é uma novidade. Inclusive, para quem tiver curiosidade, joga aí no seu mecanismo de pesquisa precatórios, que uma das primeiras coisas que vai aparecer aí para vocês é compramos os seus precatórios. Então, é justamente nesse momento de vulnerabilidade, vamos pensar assim, que os bancos aproveitam para comprar os precatórios, e aí sim, eu acho que essa é a questão que tem que ser olhada, porque isso acontece e acontece desde sempre. Num desespero que a pessoa tem para vender esses precatórios, porque ela não tem ali uma expectativa de recebimento, uma esperança de recebimento disso, ainda mais quando o Paulo Guedes fala que não vai pagar ali e dar o calote nos precatórios, essas pessoas elas vão ficar mais desesperadas, pensando, não sei quando vou receber, nem se vou receber isso, e vende para o banco a preço de banana com preço muito descontado. E aí o banco pega esses precatórios, e aí ele pode, inclusive, na instituição financeira e algumas outras, né, alguns bancos grandes nem têm ali a compra do precatório, mas tem outras agências ali que compram, até secundárias ali que não tem a ligação com o banco grande, mas a gente vê diretamente, né, essa ligação. E aí a gente pega esses precatórios, eles são, vamos pensar ali, empacotados, e eles podem inclusive virar fundos, aqueles FDICs que cresceram muito, né, de volume e de número ali no ano passado, eles vão empacotar e vão colocar isso no patrimônio de um fundo, e esses precatórios eles vão começar a se valorizar, porque a gente começa a ter expectativa de pagamento, né? Então, é isso que o mercado financeiro faz, né? Ele vai comprar, o sistema financeiro faz. Ele vai comprar esse precatório muito barato, vai empacotar e colocar ali, por exemplo, num fundo ou ali no patrimônio da instituição. Esse precatório ele vai crescer de tamanho, porque como um título ele vai se valorizar no mercado, porque agora começa a ter expectativa de pagamento que antes não se tinha. E aí a gente tem essa valorização desse título que faz o fundo também render. Então a gente tem que entender esse mecanismo e acho que aqui questionar mesmo, porque é algo ali imoral que vai usar do desespero da pessoa para tentar ganhar. Mas quando o banco não faz isso?
né, se ele usa do desespero da pessoa que quer um crédito ali emergencial e joga a taxa lá em cima. Né? Quantas imoralidades a gente não tem nessa prestação de serviço, vamos pensar assim. Então, aqui, a gente tem mais um ponto para pensar em relação a precatórios, né? E a gente tem até agora uma mudança. As instituições financeiras vão ter que colocar ali nos seus resultados os precatórios que ela mantém ali no seu patrimônio. Isso é uma mudança recente, a gente ainda não tem esse número, mas o Banco Central realmente afirmou aí que temos um volume pequeno na mão das instituições financeiras ainda. Débora, vamos lá que a gente está faltando 5 minutos para a gente precisar fazer a abertura de mercado, mas é impossível fazer a abertura de mercado sem falar das decisões do resultado da inflação dos Estados Unidos e o monitoramento do CME Group. Então, vamos já emendar tudo isso agora, Débora? Vamos na esteira aí já falar de todos esses pontos. Então, eu vou trazer bem rapidamente aqui como é que ficou, como é que se comportou a inflação dos Estados Unidos e a gente já emenda com a abertura de mercado, porque muito do monitoramento do CME Group está afetando a abertura, sobretudo de Nova York hoje. Então, a gente vê aí a inflação do consumidor nos Estados Unidos, tanto o núcleo, né? Núcleo é aquela inflação que exclui preços mais voláteis, então a alimentação e energia não compõem o núcleo, né? Justamente para ver ali como é que a inflação está se comportando sem esses preços. E a gente tem o CPI, que a gente chama de CPI cheio, que é o índice de preços ao consumidor aqui em inglês. Então, a gente vê aí o núcleo arrefeceu muito nos últimos 12 meses. A gente sai de um número de 5,60 para um número de 3,80 aqui. E o CPI cheio também sai de 5 para 3,20. Mas quando a gente olha, né, essa trajetória, né, ela é positiva e mostra realmente arrefecimento. Mas quando a gente olha ali como é que foi o comportamento mensal e contra as projeções, a gente vê que a gente teve uma alta acontecendo ali, principalmente em relação ao que se esperava do índice de preços. Então, o índice de preços, quando a gente fala do índice cheio, ele ficou acima da projeção, tanto no mensal quanto no acumulado em 12 meses. E a gente vê também o núcleo muito em linha com as projeções, também acima do projetado nos 12 meses, mas mostrando um arrefecimento em relação ao mês passado, que não foi o que aconteceu no CPI cheio, que teve uma pequena aceleração aí de 0,10. Isso mexeu com as expectativas de juros. Então, quando a gente olha para aquele monitoramento que faz ali uma análise das projeções e probabilidades de corte de juros, a gente vê que para maio, realmente, essa probabilidade de corte já não aparece mais, até se puderem colocar aí na tela para o pessoal acompanhar em casa. Né? Hoje, majoritariamente, a gente tem a expectativa de manutenção dos juros nos Estados Unidos, então deve ficar aí com 86% de probabilidade entre 5,25 e 5,50, que é a taxa de juros atual. Mas quando a gente olha para junho, que é justamente quando o mercado agora espera, né? A gente teve essa prorrogação, então a gente esperava para maio, o mercado esperava para maio, e agora se espera para junho o corte de juros, a gente vê que teve uma mudança ali em relação à expectativa entre ontem e hoje. Então, a expectativa estava até em 62,60% antes do CPI, né, antes do índice de preços ao consumidor. Aqui continua sendo a barrinha verde. E agora, essa expectativa de corte para 5% a 5,25% caiu para 58,40%. Isso fez com que os rendimentos das treasuries acelerassem. Eu vou até aqui colocar para vocês na tela. Desde ontem, a gente vê esse movimento de fortalecimento aí do rendimento das treasuries, justamente porque o mercado passou a esperar uma probabilidade menor do corte depois da divulgação do CPI, e a gente vê aí as treasuries de 10 anos subindo 0,5% hoje. Então, esse movimento deve ali diminuir o apetite pelo risco e acaba puxando algumas bolsas para baixo, caso da Nasdaq e do S&P 500. A nossa bolsa não está caindo por alguns motivos específicos aí de países exportadores de commodities, no nosso caso. O petróleo Brent está subindo 1,91 agora por cento. Ele chegou na abertura a ficar a 2% de alta, e isso está puxando a nossa bolsa para cima, porque a gente tem grande peso aí em exportadoras de commodities. O índice de commodities está subindo e o petróleo Brent está subindo porque a gente teve um ataque de drone da Ucrânia na Rússia. Esse ataque caiu perto de uma refinaria que fica ali nos arredores de Moscou. Essa refinaria, que é uma das maiores do país, pegou fogo e teve que interromper as
as suas atividades. Isso fez com que o petróleo Brent aí acelerasse os ganhos e por isso ele está aí em alta mais acelerada hoje, mais intensa hoje. E a gente também teve ontem relatório do OPEP que contribui para isso, né? A gente vê a OPEP aí novamente sinalizando para cortes e mantendo a demanda pelo barril de petróleo. Então ele vai sinalizar para cortes na produção, mantendo a demanda. A gente espera aí que esse preço suba, porque é uma forma da OPEP, inclusive, pressionar para que esse preço suba. O nosso DI futuro, né, que é a nossa curva de juros, ela não está acompanhando as treasuries hoje. A gente tem aí o DI para 32 com queda bem pequena, ali perto da estabilidade, inclusive, de 0,09, mas isso acaba favorecendo, porque ontem a gente teve uma queda, um arrefecimento na nossa curva de juros aqui, também descolado desse movimento do exterior, justamente ali levando até os juros mais curtos para 2025 para 9% ali, né, a um dígito. Na verdade foi 9 e pouquinho, não foi 9%, foi mais perto de 10 do que de 9 inclusive, mas já foi para um dígito, coisa que a gente não via desde 2021. Então isso favoreceu ali aqueles setores imobiliário, de consumo, num dia ali que a gente contou com bastante volatilidade no mercado de uma forma geral. Então, a gente vê aí o nosso Ibovespa subindo, ainda em resposta a isso e muito puxado também pelo setor de commodities, aí, principalmente petrolíferas. A Petrobras abriu, inclusive, positiva hoje, mesmo diante de toda a polêmica. O dólar sobe e aí a gente explica, né, essa alta de bolsa junto à alta de dólar justamente desse aumento das treasuries e as bolsas lá estadunidenses, bolsas em Nova York, Nasdaq e S&P 500 hoje caem, muito aí influenciadas por essa aversão ao risco, esse sentimento aí de cautela em relação às treasuries. Então, isso diminui o apetite pelo risco, isso enxuga aí bastante até a disponibilidade mesmo da pessoa querer correr risco. E aí a gente vê a bolsa afundando por lá. A Nasdaq cai mais porque ela está sofrendo ajuste. Ontem ela subiu bastante na esteira ali do setor de tecnologia. Hoje ela sofre até um pouco de ajuste. Então esse é o panorama geral dessa abertura de hoje. E eu chamo bastante atenção aí para o preço do petróleo. Bem, Débora, amanhã fazem 2.190 dias que uma das perguntas mais inquietantes que a gente tem na política brasileira começou a ocorrer. Quem matou a Marielle Franco? A gente sabe de toda a importância que a Marielle Franco tem, né? Ao longo desses 6 anos a gente continua com poucas respostas aí sobre quem matou ela e seu motorista Anderson Gomes. E a gente tem, logo depois disso, a gente viu uma tentativa de assassinato, inclusive da sua reputação, né? Um monte de fake news atribuindo ela a traficantes, falando que ela era namorada de traficantes, que era acerto de conta do tráfico, feita por gente muito famosa, inclusive candidatos a prefeito aqui de São Paulo fizeram isso, né? E a gente sabe de como que a Marielle foi alvo de tantas mentiras assim nos últimos anos, porque ela, na verdade, foi uma pessoa que incomoda, uma mulher preta, favelada, da periferia, perdão, né, uma mulher da periferia que incomodava muito e era muito especial e muito ativa para o nosso lado aqui da esquerda brasileira, né? E a gente vai amanhã apresentar o 3º episódio da nossa série exclusiva A Máquina de Moer Reputações, que vai mostrar por que a Marielle se tornou esse símbolo. A gente tem até um trechinho aqui desse teaser aí para já falar do episódio que vai sair amanhã, gente. 14 de março faz 6 anos do assassinato de uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro e de seu motorista, Anderson Gomes. Marielle morreu vítima da violência e sua memória é também pouco a pouco golpeada todos os dias pela extrema-direita. Por que criaram tantas fake news contra Marielle após sua morte? Por que o legado dessa vereadora da periferia carioca incomoda tanto aos extremistas? Entenda em mais um episódio da nova série documental do ICL, Máquina de Moer Reputações. O episódio Marielle Franco, a vereadora que se multiplicou, já está disponível para assinantes do ICL. Para garantir acesso completo à série Máquina de Moer Reputações, acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura. Então, gente, ficou curioso? Quer assistir esse episódio impressionante da Marielle Franco, uma das pessoas mais importantes da política brasileira nos últimos tempos? Clica aqui embaixo, clmercado.com.br, daí você já se inscreve no ICL e não perde aí essa grande produção independente aí nossa que a gente está produzindo.
Quando depois de vocês assistirem aí esse segundo episódio que vai ao ar hoje, a gente continua aqui com a nossa programação. Amanhã a gente está de volta aqui com o ICL Mercado e Investimentos, mas agora vocês ficam com o William De Luca e o Guga Noblar com o Rolê ICL. Sei que já tem bastante gente esperando aí os dois. Então, até amanhã, pessoal. Amanhã a gente tem entrevista, inclusive, aqui no programa. Vamos continuar falando de Petrobras. Até amanhã, um beijão para vocês. A gente volta amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Maria da Penha se tornou a primeira mulher brasileira a ter seu nome imortalizado em uma lei, lutando contra todas as probabilidades. No segundo episódio da série exclusiva do ICL, Máquina de Moer Reputações, saiba o que aconteceu depois que o agressor de Maria da Penha saiu da prisão e começa a espalhar fake news sobre o caso, ajudado por políticos e produtores de conteúdo ligados à extrema-direita. Para assistir a segunda parte do episódio Maria da Penha, a mulher que virou lei, acesse agora mesmo icl.com.br e assista à produção exclusiva Máquina de Moer Reputações.